Boa noite, amados amigos e irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês nesse momento. Estamos no nosso 10º dia de oração pela saúde do Brasil e do mundo, isolados fisicamente, mas espiritualmente mais unidos do que nunca. O motivo de oração de hoje é pelos países mais afetados pelo coronavírus, que são a Itália, com 8.165 mortos, a Espanha, com 4.145 e a China, com 3.285 mortos pelo coronavírus. O motivo de gratidão é que essa pandemia está fazendo o mundo voltar os seus olhos para Deus. Nesse momento nós possamos ver a nossa finitude e lembrar que acima de nós existe um Deus. Temos que agradecer a Deus porque Ele está nos dando ao mundo novas chances. No meio dessa crise toda, quando nós olhamos para o mundo, o que nós vemos? Fronteiras fechadas, as empresas ajustando as formas de funcionamento, a queda nas bolsas de valores, os cidadãos em casa e as igrejas vazias. Essas são algumas das realidades de países onde a Covid-19 chegou com toda a força. Tudo está mesmo um caos, ou pode ser uma bênção disfarçada. É difícil acreditar que o sofrimento das famílias que perderam os entes queridos por causa do coronavírus possa ser didático, mas pode ser que seja. Porém, a Bíblia convida cada um a olhar os acontecimentos do mundo pelos óculos de Deus. Quando nós atentamos para os 3 países mais afetados e tentamos olhar pelos óculos de Deus, nós podemos ver que eles têm várias coisas em comum, mas uma das coisas que me chamou a atenção que eles têm em comum é a carência de Deus. Surpreendentemente, a China é o país mais ateu do planeta. A porcentagem de ateus ultrapassa 45% da população chinesa. Na China é comum que as Bíblias sejam queimadas, as igrejas fechadas e as cruzes destruídas. É bem difícil para os cristãos se reunirem e adorarem livremente na China. Eles vivem com medo de retaliação, perseguição ou coisa pior, simplesmente por ter fé em Cristo. Apesar de toda essa repressão do governo, nas últimas décadas muitas novas igrejas foram construídas, às vezes com permissão oficial, às vezes sem. O pastor chinês Huang Li lidera uma igreja que fica em Wuhan, local da China que foi o epicentro do surto da doença. Os cristãos locais foram obrigados a se reunirem apenas via internet. Mas as reuniões que eram antes semanais, agora são diárias. Logo, o surto da Covid-19 não reduziu os momentos de comunhão, até aumentou os períodos em que os cristãos perseguidos da China estão em contato para o fortalecimento uns dos outros. O que será que Deus quer fazer na China? A Itália tem cerca de 60 milhões de habitantes, com apenas 1% de evangélicos. 74% da população se diz católica, mas somente 24% são praticantes. Estimativas oficiais apontam que mais de 13 milhões de pessoas que residem em território italiano são de agnósticos, ateus ou sem religião. O país é um dos lugares mais difíceis, é considerado como o cemitério dos missionários, porque a maioria desiste em menos de 3 anos. Nós temos como amigos 2 jornalistas, a Paula Ferreira e o Walter Fernandes. São amigos e irmãos da Igreja Batista, congregaram por um tempo junto conosco e trocaram Santo André pela Itália, porque eles trabalham na Rádio Transmundial e foram enviados a fazer missões na Itália no fim do ano passado. Eis o relato deles. Moramos no centro de Descio, uma cidade de pouco mais de 40 mil habitantes na região da Lombardia, a mais afetada pelo coronavírus na Itália. Estar em quarentena é um exercício de paciência, acima de tudo, respeito e amor ao próximo. Empatia palpável, como no bilhete amarelo que deixaram em nosso portão com a frase "Tutto andrà bene", significa "vai ficar tudo bem". Um coração e uma flor feitos à mão.
provavelmente as mãos de uma criança que observa o cenário atípico com a típica e necessária esperança infantil. Nos hospitais, enfermeiros e médicos reúnem esforços, dobram a jornada, se desdobram, trabalham à exaustão. O povo reconhece o esforço, o governo, a falta de estrutura e de profissionais suficientes para a crescente demanda. A Itália decidiu unir-se e amar-se para enfrentar o inverno que passará. As flores coloridas dos vasinhos que enfeitam as sacadas já anunciam a chegada da primavera. Esse relato é cheio de esperança, apesar da situação crítica, da quantidade de mortos, a esperança reina nos corações cristãos. A Espanha possui 46 milhões de habitantes, sendo que somente 1% são de protestantes. 66% são católicos, mas apenas 12% são praticantes. 16% são agnósticos e sem religião, e 12% ateus. O secularismo tem sido marca principal do processo de diminuição de práticas religiosas no país. Existe liberdade religiosa, no entanto, os crentes estão enclausurados em suas pequenas congregações com um grande sentimento de impotência diante da resistência ao Evangelho por parte dos espanhóis, que não querem nenhum compromisso com nada, especialmente com a igreja. O pastor André Derruti serve em Valdemoro, Madrid, Espanha. Ele diz: ainda que pareça que está tudo em desordem, Deus continua governando soberano. Temos o desafio, meus irmãos, de estarmos orando por essas 3 nações, clamando que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor venha com a cura. Temos que orar também pela vida espiritual desses 3 povos. A leitura de hoje encontra-se em Isaías, capítulo 53, versos 4 e 5, que diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e aflito, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas somos curados. Amém. Oremos, meus amados. Meu Deus que está no céu, nós queremos, ó Pai, mais uma vez nos colocar diante do Senhor, em oração, prostrados, ó Pai, diante da Tua grandeza, diante da Tua infinita bondade, Pai. Pai, nós queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, essas 3 nações, Pai. A Itália, a Espanha, a China. Nações que têm tido um grande número de vidas ceifadas por causa dessa enfermidade. Vamos te pedir, Senhor, que através de tudo isso que está acontecendo, que haja uma reaproximação das pessoas com o Senhor. Nós oramos, ó Pai, para que o Evangelho avance nesses países, para que corações se dobrem, para que possam entender e ver a nossa fragilidade e, diante dessa fragilidade, reconhecer que o Senhor é Deus sobre todas as nações. Senhor, nós te agradecemos por tudo. Oramos, Senhor, com fé e dizemos amém e amém.